Aline, tu sabe em que ano a gente tá? Claro que eu sei, né? A gente tá em 2009. Tá, sim, tudo bem, mas 2009 é o ano do centenário do Esporte Clube Internacional, de Porto Alegre. Tu sabe como tudo isso começou? Eu fiquei sabendo que os paulistas Pope vieram para Porto Alegre. Daqui eles quiseram entrar num clube, só que nenhum clube aceitou eles, porque eles não tinham ascendência germânica. Daí eles resolveram fazer um clube para eles. E que entrasse qualquer pessoa, independente de origem, status, classe social, como o próprio nome já diz, né? Internacional, um time do povo. E até hoje o time mantém esse pensamento. O Internacional era um time assim eu costumo dizer que tinha vocação, essa vocação democrática, povoeira, carnavalesca. Era um time mais ligado, digamos assim, às classes menos abastadas de Porto Alegre. Em 1913, o Internacional conquistou o primeiro título no Campeonato Citadino, que na época era a única competição estadual de futebol de Porto Alegre. E nessa primeira fase, o time venceu os campeonatos citadinos sucessivamente, de forma invicta por 3 anos. Só foi interrompido por causa do surto da febre espanhola, o que deixou o clube praticamente sem jogadores. Ai, que horror, um surto de doença no time. Pois é, mas graças a Deus eles se recuperaram e foi até nessa época que venceram o primeiro Grenal. Eu sou do tempo da rivalidade, que o Grenal tinha meio estádio para cada torcida. Hoje não. Hoje a rivalidade ficou tão acirrada, ela ficou tão perigosa, inclusive com brigas, com sangue, coisas que são reprováveis no futebol, porque o futebol é um espetáculo. Que os clubes, o Grêmio Internacional, o que eles fazem? Eles deixam o estádio com 2.000, 5.000 torcedores do adversário. Eu acho isso um equívoco, um erro. Não pode acontecer isso. Eu adoraria que o futebol voltasse a ter a rivalidade que sempre teve, mas com paz. O primeiro título de campeão estadual foi em 1927, no Estádio da Baixada. Mas logo, o Inter teve condições para ter um estádio especialmente para o clube, o Eucaliptus. Somente em 1931, de 12 a 1931, o Internacional mandou os seus jogos, os seus treinamentos, neste estádio, Chácara dos Eucaliptos, na Zenha. E só em 1931 que ele funda, então, o estádio dos Eucaliptos, na Rua Silveiro. Então, a primeira dificuldade, a maior dificuldade do Internacional dos seus primeiros anos de existência, foi em relação a um local para os seus treinamentos, os seus jogos. Porque, evidentemente, isso aí tinha um preço, né? E o clube era pobre, não tinha condições de adquirir imediatamente uma área e construir o seu estádio. Em 1939, já estavam no estádio dos Eucaliptos, treinando e com um imenso futuro pela frente, 2 jogadores que se tornaram fundamentais na história do rolo compressor, por sinal, ponteiros. No caso, o ponteiro direito, o Tesourinha, e o ponteiro esquerdo, Carlitos. Em 1940, o Inter ganhou o 3º título estadual. Era o início de uma era. Com Carlitos, Rui e Tesourinha, o rolo compressor reinava nos campos do Rio Grande do Sul. Carlitos, o maior artilheiro do time colorado, fez o famoso gol do plano inclinado, em 1945. E 2 meses depois, o Inter conquistou o hexacampeonato gaúcho. Nossa, o Inter tem uma trajetória e tanto. Isso que a gente está recém contando a primeira metade da história. E foi assim que o Inter marcou a vida de muita gente. 40 anos, dia 20 de fevereiro, que eu trabalho no Internacional. Quando eu cheguei aqui, estava na construção ainda. Um time que também marcou a história do Internacional foi o da década de 50, conquistando a torcida pela técnica dos jogadores. Era um time de uma habilidade muito grande, era um futebol diferente, de jogadores muito técnicos. Nós jogávamos um futebol de muito boa qualidade. Nos Jogos Pan-Americanos do México, a seleção brasileira contava com 7 jogadores do Inter. O time, comandado pelo técnico José Francisco Duarte Júnior, o Teté, venceu 10 jogos e perdeu somente uma partida. E assim, o Brasil foi o grande campeão. Nessa época, ainda nada de Beira-Rio. Tudo isso aconteceu quando o campo do Inter ainda era lá no Eucaliptus. Pior, mas no final da década de 60 foi inaugurada essa gigante Casa Colorado. O Beira-Rio foi construído com a ajuda da torcida e ficou pronto em 1969. O primeiro jogo foi contra o Benfica, que perdeu de 2-1. O primeiro gol colorado no novo estádio foi feito por Cláudio Miro.
O Inter foi campeão de tanta coisa, até da Copa do Brasil em 92. Sem falar do tão esperado título da Libertadores da América já em 2006. No dia 16 de agosto daquele ano, o time de Abel Braga levou mais de 57 mil torcedores ao Beira-Rio para assistir o jogo do Inter contra o São Paulo, que trouxe o título da Libertadores ao time gaúcho. A conquista carimbou o passaporte do Internacional para o Japão, onde disputou o Mundial Interclubes da FIFA. Fechando o ano de vitórias, o Inter sagrou-se campeão do mundo pela primeira vez na história do clube. No ano seguinte, com a conquista da Recopa sobre o Pachuca do México, o Inter consolida a tríplice coroa, algo nunca conquistado até então pelos times gaúchos. Com tanto título na bagagem, a gente quase esquece de falar da Sul-Americana. É verdade, esse foi um grande momento da trajetória do time. Em 2008, o quadro de sócios bateu recorde, foram mais de 70 mil associados. Acho que é a realização, né, de poder ter a oportunidade de estar no ano mais importante, né, do clube. A responsabilidade, acho que a esperança, né, do torcedor é muito grande em conquistas e espero poder ganhar muitos títulos esse ano. É muito importante, né? É uma satisfação muito grande você estar num clube como o Internacional, ainda mais numa data tão importante que é o centenário. Acho que é um orgulho para qualquer jogador. Pois é, conseguimos contar 100 anos de história em cerca de 5 minutos. Com tantas conquistas em 100 anos, imagino que está por vir até o próximo centenário. Glória do desporto nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar. Levas apagas distantes, feitos relevantes, vives a brilhar. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil. Segue tua senha de vitórias, colorado das glórias, orgulho do Brasil. É teu passado ao